Esse é o país onde pobre não entra, ou pelo menos é isso que muita gente acredita. Estamos falando de Mônaco, um dos lugares mais ricos do mundo. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: quem realmente vive aqui? São só milionários? Existe gente comum? O que acontece quando alguém de fora entra nesse lugar? E tem outra dúvida curiosa: será que todo mundo aqui é ateu? Porque quando a gente pensa em gente muito rica, muita gente imagina exatamente isso. Mas em Mônaco, a realidade é outra. O país é oficialmente cristão, tem igrejas, tem tradição, tem história. Mas será que isso realmente reflete na vida das pessoas? Ou é só algo formal? E quando você começa a andar pelas ruas, outra coisa chama a atenção. As mulheres, elegantes, discretas, bem diferentes do que muita gente imagina. Mas será que o comportamento aqui segue o mesmo padrão que a gente vê no Brasil? Ou nesse nível de riqueza, tudo funciona diferente? E tem mais. Como um lugar tão pequeno, com menos de 40 mil pessoas, consegue ser um dos países mais seguros do mundo? Por que quase não existe crime? E por que, mesmo sem perceber, você pode estar sendo observado o tempo todo? E uma curiosidade que pouca gente conhece: existe até história de brasileira que acabou se envolvendo com a família real daqui. Mas isso já é outra parte dessa história. Hoje, a gente vai mostrar Mônaco de verdade. As ruas, as pessoas, o comportamento e o sistema por trás de tudo isso, porque aqui nada é por acaso. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira impressão de Mônaco não é de um país comum, é de cenário. Você caminha pelas ruas e tudo parece cuidadosamente posicionado, como se cada detalhe tivesse sido pensado para ser visto. Prédios com arquitetura clássica, varandas elegantes, construções que lembram pequenos palácios. Não há exagero visual, há controle. Os carros chamam atenção logo de cara. Ferraris estacionadas como se fossem comuns. Lamborghinis passando lentamente pelas avenidas. Não existe ostentação explícita. Existe naturalidade dentro de um padrão elevado. O que em outros lugares seria evento, aqui faz parte do cotidiano. Turistas caminham com o celular na mão, parando a cada esquina para tirar fotos. Alguns parecem não acreditar no que estão vendo. Outros tentam registrar tudo, porque a sensação é exatamente essa: estar dentro de um filme. Não um filme de ação, um filme de luxo silencioso. As ruas são limpas de um jeito que chama a atenção. Não há lixo visível, não há desorganização. Calçadas bem cuidadas, sinalização impecável, jardins perfeitamente mantidos. Tudo funciona com uma precisão que não parece casual. E o mais curioso é que, mesmo com esse cenário quase cinematográfico, as pessoas caminham com naturalidade. Moradores atravessam a rua, conversam, entram em restaurantes, seguem a rotina como se tudo aquilo fosse completamente normal. É essa combinação que causa estranhamento, porque Mônaco não parece um país, parece um cenário criado, mas essa perfeição não é por acaso. Depois do impacto visual, vem a parte que quase ninguém percebe de imediato, porque caminhar por Mônaco é fácil, o difícil é permanecer. O país é extremamente pequeno. Menos de 40 mil pessoas vivem aqui, e esse número não cresce de forma aleatória. Cada espaço é limitado, cada metro quadrado tem valor altíssimo, e isso cria uma barreira que não precisa ser anunciada. O custo de vida fala por si. Alugar um apartamento simples em Mônaco pode custar mais do que imóveis de alto padrão em grandes capitais do mundo. Comprar, então, está fora do alcance da maioria. Não é um lugar pensado para acesso amplo, é um ambiente naturalmente restrito, e isso reflete diretamente em quem vive aqui. A população é formada em grande parte por milionários estrangeiros, franceses, italianos, britânicos, pessoas de diferentes partes do mundo que escolheram Mônaco como residência. Os monegascos nativos são minoria dentro do próprio país. Ao mesmo tempo, existe uma dinâmica silenciosa que mantém a cidade funcionando. Todos os dias, milhares de pessoas entram em Mônaco para trabalhar. Vêm da França, da Itália, atravessam a fronteira, ocupam funções em hotéis,
Restaurantes, serviços, segurança, comércio trabalham aqui, mas não vivem aqui. No fim do dia, vão embora. É como se existissem dois fluxos distintos: quem pode permanecer e quem apenas circula, e essa separação não precisa ser reforçada por regras explícitas. Mônaco não precisa proibir ninguém. O próprio sistema já seleciona quem fica. Depois de entender quem realmente consegue viver em Mônaco, outra coisa começa a ficar evidente quando você anda pelas ruas com mais atenção: o nível de controle. A sensação de segurança é imediata. Pessoas caminham com tranquilidade em qualquer horário, carros ficam estacionados sem preocupação aparente, turistas circulam com celulares na mão, tirando fotos sem olhar para os lados a todo momento. Não há clima de alerta. Mas essa tranquilidade não acontece por acaso. Câmeras estão espalhadas por praticamente todos os pontos da cidade, em postes, entradas de prédios, cruzamentos, estacionamentos, muitas vezes discretas, quase imperceptíveis, mas estão ali, monitorando. A presença policial também existe, mesmo que nem sempre seja óbvia. Em algumas ruas, viaturas passam lentamente. Em outras, agentes circulam a pé, sempre com postura tranquila, mas atentos ao movimento ao redor. E existe um detalhe que chama a atenção para quem observa mais de perto. Nem todo mundo que parece apenas um pedestre é só um pedestre. Há relatos e indícios de presença de segurança à paisana, pessoas vestidas de forma comum, caminhando como qualquer outra, mas acompanhando o ambiente, observando comportamentos, monitorando discretamente o que acontece ao redor. Isso cria um tipo de controle que não é agressivo, é silencioso. Você não se sente pressionado, mas também não se sente invisível. A cidade funciona como um sistema altamente organizado, onde tudo é observado, registrado e, se necessário, respondido rapidamente. E é justamente isso que sustenta a reputação de Mônaco. Aqui você pode andar tranquilo, mas dificilmente passa despercebido. Depois de observar a estrutura da cidade e o nível de controle, o comportamento das pessoas começa a chamar a atenção. Em Mônaco, a forma como as pessoas se apresentam faz parte do ambiente. Durante o dia, mulheres caminham pelas ruas com um estilo que mistura elegância e discrição. Roupas bem ajustadas, tecidos de qualidade, acessórios sutis, nada chamativo de forma exagerada. A aparência transmite cuidado, mas sem esforço aparente. A maioria tem perfil europeu, francesas, italianas, mulheres com traços mediterrâneos. Também há presença de estrangeiras de outras partes do mundo, mas o padrão visual dominante segue essa linha mais clássica. O comportamento acompanha esse estilo: conversas mais reservadas, gestos contidos, pouca exposição desnecessária. Não é um ambiente de interação espontânea como em cidades mais abertas socialmente. As relações parecem mais seletivas: grupos pequenos, casais, encontros discretos em cafés e restaurantes. Tudo acontece de forma mais controlada, quase como se cada movimento estivesse dentro de um padrão não escrito. Quando a noite chega, o cenário muda, mas não completamente. As mulheres aparecem mais produzidas, vestidos mais sofisticados, maquiagem mais evidente, saltos altos. Restaurantes e bares ganham movimento, carros de luxo começam a se acumular nas entradas, pessoas conversam ao lado dos veículos, criando uma espécie de ambiente social ao ar livre. Existe uma busca por presença, não necessariamente exagerada, mas visível. As pessoas se mostram, observam, são observadas. Parte da experiência noturna em Mônaco passa por isso. Estrangeiros também aparecem com mais frequência nesse período, turistas, visitantes, pessoas que vieram passar alguns dias. A mistura aumenta, mas o padrão de comportamento ainda segue o mesmo tom: controle, elegância, seletividade. E isso revela algo importante sobre a dinâmica local. Em Mônaco, até as relações seguem outro padrão. Depois de observar a estrutura, o controle e o comportamento das pessoas, a pergunta final aparece de forma natural: como um lugar tão pequeno consegue concentrar tanta riqueza? Mônaco não é apenas um país rico, é um sistema construído para atrair riqueza. O território é mínimo, a população é limitada,
e cada decisão ao longo dos anos foi pensada para transformar o país em um ambiente favorável para quem já possui patrimônio elevado. Não é crescimento aleatório, é estratégia. A ausência de certos impostos, a estabilidade política, a segurança extrema e a localização privilegiada na Europa criaram um cenário muito específico. Pessoas de alto patrimônio escolhem viver aqui não apenas pelo estilo de vida, mas pela proteção do próprio capital. E isso gera um efeito em cadeia. Quanto mais milionários chegam, mais o custo de vida sobe. Quanto mais o custo sobe, mais difícil fica para quem não pertence a esse grupo permanecer. O sistema se retroalimenta. Ao mesmo tempo, existe uma base tradicional que sustenta essa estrutura. Mônaco tem o cristianismo como religião oficial, com forte influência católica. Igrejas, tradições, eventos religiosos fazem parte da história do país. Mas no cotidiano, essa tradição convive com um ambiente altamente moderno e financeiro. É um contraste silencioso. Tradição de um lado, capital global do outro. E talvez esse seja o ponto mais importante para entender Mônaco. Nada ali é por acaso. Cada regra, cada detalhe, cada limite existe para manter o mesmo resultado: exclusividade. Mônaco não é rico por acaso. É um sistema criado para poucos. E isso leva à pergunta final: esse é o lugar mais seguro e exclusivo do mundo? Ou um sistema onde só alguns conseguem viver?